Oi, gente, tudo bem? Então, esse vídeo eu quero falar um pouco sobre o parto humanizado aqui em Londres, na Inglaterra. Umas semanas atrás eu estava conversando com uma amiga que está grávida e aí a gente estava falando sobre parto. Aí ela perguntou como que tinha sido o meu, porque o meu foi parto normal. E aí a gente começou a falar sobre isso e eu comecei a contar para ela como que tinha sido o meu parto aqui em Londres. E aí, conversando, eu pensei, ué, por que não falar sobre isso no canal? Porque quando eu tava grávida, e aqui eles fazem, como parte do pré-natal, você tem que fazer o seu planejamento, né? Como que você quer que seu parto aconteça. Então, você escreve tudo que você quer que aconteça e que não aconteça no seu parto. Por exemplo, tipo de parto, anestesia, música, banheira, essas coisas. Então você programa o seu parto e você escreve num caderninho e discute isso durante o seu pré-natal. E aí, o meu parto, assim, a gente pesquisou muito, leu muito, tanto eu quanto o Carlos, e eu assisti muitos vídeos também no YouTube, assisti os vídeos dos partos naturais mesmo, né, humanizados, o parto normal. E aí porque aqui na Inglaterra, você não tem muita opção. Ah, quero cesárea, ó, porque eu quero. Não, aqui a cesárea, ela vai por uma indicação médica, se você não pode ter parto normal por alguma razão, se o seu bebê não virou, não encaixou, aí você vai para cesárea. Mas assim, via de regra, o parto é normal aqui. Então eu comecei a pesquisar, a ler muito, a assistir muitos vídeos e isso me ajudou bastante a entender, a ver como que funciona, o que não funciona. Lógico que isso é muito individual, mas você, né, absorve toda a informação possível. E aí eu achei que podia ser legal eu falar sobre a minha experiência, o que funcionou, o que não funcionou, as expectativas, as frustrações. E aí eu decidi compartilhar, né? Então o meu parto, ele foi um parto humanizado, um parto normal, e o Gabriel nasceu de 41 mais 6 semanas, né? Quase 42 semanas. Então, pro finalzinho da gravidez, mais para as últimas semanas da gravidez, como eu não tinha sinal de nada, quando bateu 39 semanas, porque aqui eles fazem o cálculo pro bebê nascer a 39 semanas, né? E aí eu trabalhei até quase 39 semanas para eu poder estender mais a minha licença maternidade. Então, quando começou a bater 39 semanas, 40 semanas, e nada de acontecer, bolsa não estoura, não tem contração nem nada, aí eu fui numa das consultas do pré-natal, que no finalzinho eles começam a te ver semanalmente, e aí a midwife me sugeriu marcar a indução, né, do parto normal, não ia ser cesárea, a não ser que houvesse alguma complicação. Mas enfim, aí a gente marcou a indução para 41 mais 6. Eu não queria chegar no extremo de 42 semanas, porque eu pensei, de repente dá algum pepino, acontece alguma coisa, pelo menos tem aí mais um dia para uma cesárea. Então tá, então foi isso. Então eu vou contar o que eu esperava, né? Qual que foi a minha programação, como que eu planejei a gravidez, assim, que acontecesse. Então eu queria um parto natural, humanizado, queria um parto na banheira, não queria tomar nenhuma anestesia, nenhum tipo de anestesia, não queria nenhuma intervenção médica, queria coisa mais, né, enfim, aquela coisa linda que a gente vê nos vídeos, aquela banheira cheia de pétalas de flores, musiquinha ao fundo, você lá gemendo de dor, e enfim, o neném nasce. Esse era o plano. Realidade. Com 41 semanas e 1 ou 2 dias, eu comecei a ter contração em casa, mas é aquela bem levinha, né? Antes disso, a partir dos 8 meses, mais ou menos, eu comecei a ter aquelas contrações de treinamento, que o útero contrai, né? A barriga fica dura um tempo, aí depois relaxa. Essa não dói nada, essa é só uma contração de treinamento. Então, eu comecei a ter essas contrações a partir dos 8 meses. E aí tá, aí com 41 semanas e mais um pouquinho, 1 ou 2 dias, eu comecei a ter contrações em casa.
Isso era uma sexta-feira. E antes disso, eu saí bastante, caminhei bastante, porque eles falam, né? As pessoas falam que para você fazer bastante exercício, andar bastante, tomar chá de abacaxi, tomar prosecco, tomar, enfim, comer comida indiana bem forte. Enfim, aí eu saí bastante, toquei minha vida, fui no cabeleireiro, fui fazer unha, cortar cabelo, isso e aquilo, e sempre com uma pilha de toalha no carro, porque eu falei, vai que a bolsa estoura, eu vou precisar conter aquele aguaceiro. Não aconteceu. Daí tudo bem. Aí em casa, numa sexta-feira, já tardinha, eu tinha ido tomar um chá com uma amiga e na volta eu comecei a sentir uma dorzinha, uma coliquinha, sabe? Aquela coliquinha bem, tipo, uma coliquinha. Foi isso. E aí, e nada, aí eu fiquei quietinha no meu canto. No sábado, essas coliquinhas aumentaram um pouco, mas assim, era uma cólica que, gente, é super controlável, né? Você não precisa tomar remédio nem nada. É só uma dorzinha. Passou no sábado. E no sábado eu comecei a usar o TENS, porque à noite começou a ficar um pouquinho mais forte. E aí a gente comprou o TENS, que é ai, como que chama? Uns eletrodos. Depois eu coloco aqui pra vocês verem. Eu comecei a usar aquilo e eles indicam muito isso pra ajudar nas contrações, na dor, né? E aí eu coloquei no sábado à noite e aí tirei pra dormir. E aí no domingo essas cólicas ficaram mais fortes. E aí, daí, de domingo para diante, elas intensificaram. E eu fiquei com o TENS direto. À noite, no domingo, tava muito forte as contrações. Mas elas, assim, porque você tem que calcular, né? Para poder ir pro hospital e ficar internada, você tem que calcular o tempo das contrações, elas têm que ter intervalos similares, e o tempo de contração similar, e tem que ser, tipo, sei lá, 2, 3 minutos de espaçamento, alguma coisa assim. Então, isso tem que estar bem organizado, bem estruturado, para você ir pro hospital e já ficar por lá. E lógico, eles vão ver a sua dilatação também. Ótimo. Domingo, contração mega forte, muita dor e tudo acontecendo. Fomos para o hospital de noite. Isso acho que era umas 10, 11 da noite. E eu crente que eu ia ficar lá porque, gente, tava doendo demais, né? Muito forte. E aí fomos lá pro hospital, pra emergência, à noite, ficamos esperando horas, só pra fazer um parênteses, eu tive, normalmente as pessoas têm o filho aqui, o parto, né, em hospital público, o serviço de saúde público aqui é muito bom, é excelente. Então, eu fui na emergência, fiquei na emergência um tempão esperando, morrendo de dor, quase xingando a equipe inteira. Enfim, quase arrumei confusão lá. Enfim, me examinaram, me deram um analgésico, via oral mesmo, um comprimido. Me examinaram e eu tinha só 2 centímetros de dilatação. Ouviram batimentos do bebê, mas só 2 centímetros de dilatação. Ou seja, nada, porque você precisa chegar a 10 para a criança passar lá. Mas enfim, tava com 2 centímetros de dilatação. E aí eu falava pra enfermeira que, pelo amor de Deus, eu tô com uma dor absurda, me dá alguma coisa. Aí ela me deu esse analgésicozinho e depois me deu um comprimido mais forte e uma receita Não, minto, ela não me deu receita, ela me deu esse comprimido mais forte. E me falou o nome lá do comprimido. Aí eu vim pra casa, me mandaram de volta pra casa. Não poderia ficar no hospital porque eu tô com 2 centímetros de dilatação. Então, eles não podem me segurar no hospital. Vim pra casa. Segunda-feira, dormi mal à noite, com dor, acorda, dorme, aquele negócio nas minhas costas lá, né? Eu tenho fazendo lá as ondas, sei lá, eletrônicas lá, enfim. Aí na segunda-feira voltei com muita dor, muita dor. Tentei ir na farmácia, pedi pro Carlos ir na farmácia comprar o comprimido que eles tinham me dado, o remédio que eles tinham me dado, que era forte, né? Mas enfim, ele dura um X tempo. E aí, na farmácia, óbvio que eles não venderam remédio. Então, eu tive que marcar uma consulta de emergência no GP, explicar pra eles o que aconteceu, falar o nome do remédio, enfim. Por Deus, a médica fez lá uma receita e eu consegui comprar o remédio. Comprei o remédio, tomei o remédio na segunda mesmo, e aí foi melhorando. Mas assim, você não pode tomar, né? Você tá com um bebê, né? O trabalho de parto já começou. E eu não posso ficar tomando remédio direto. Segunda-feira à noite,
as contrações voltaram a ficar bem fortes, e eu com o relógio e marcando, e eu parava na porta da sala e ficava lá contando, e aí, enfim. Bom, segunda-feira à noite as contrações começaram a ficar mais fortes, bem mais intensas, e o tempo também, ele não estava reguladíssimo, mas ele estava se organizando melhor. E aí eu tinha a indução marcada para terça-feira. Terça-feira acho que era tarde, alguma coisa assim. E aí na segunda-feira eu não aguentei, eu pedi pro Carlos me levar pro hospital de novo, porque eu não tava aguentando de dor. A gente foi pro hospital de novo à noite, ficamos na emergência também esperando um tempo, a enfermeira me examinou, e eu tinha quase 3 centímetros de dilatação apenas, ou seja, de um dia para o outro, uma dor imensa, e nem 1 centímetro dilatou. Mas enfim, eles me medicaram lá, me deram um comprimidinho via oral, dadadã, e aí a enfermeira perguntou se eu queria já ficar no hospital, porque a minha indução estava marcada para o dia seguinte. E eu aceitei. Pelo amor de Deus, não quero voltar para casa, porque eu moro na periferia, eu moro na zona 4, e o hospital que eu escolhi, ele fica na zona 1, fica no centro de Londres. Então, é um trajeto, à noite foi tranquilo ir, né, de carro, levou acho que 20, 30 minutos, alguma coisa assim. Mas, qualquer buraquinho, se você tá na contração, qualquer buraquinho, qualquer lombada, qualquer virada mais brusca, dói, é uma dor, você sente tudo, parece que você acabou de fazer uma cirurgia e tá toda dolorida. Quando não tem a contração, a vida é linda, né? A vida é bela, mas quando você tá na contração, meu Deus do céu, não olha pra minha cara. Enfim, ficamos no hospital. Aí eles me colocaram num quarto privativo, porque aqui, quando você tá tendo as contrações, se preparando para o parto, você é colocado numa enfermaria. Então, as baias são separadas por cortinas. E aí você fica lá com aquele monte de mulher gemendo de dor. E, por sorte, sei lá, porque tinha um quarto vago, era um quarto recém-reformado, era um quarto novinho. E eles me colocaram nesse quarto. Enfim, eu fiquei sabendo disso bem depois. Eu achei que era normal eu ter um quarto meu aqui, mas não é. Aí eles me colocaram no quarto, o quarto tinha um sofá-cama, perfeito. É um quarto de hospital particular, praticamente. E aí o Carlos dormiu comigo. Nesse dia, eu pedi algum remédio mais forte para poder descansar, e a enfermeira sugeriu também, né? Se eu não queria tomar alguma coisa mais forte para eu poder descansar. E aí veio um enfermeiro, me deu uma injeção nas costas, que foi assim, tipo, ele me deu a injeção, o Carlos tinha vindo levar meus pais pra casa. E aí eles me deram a injeção, o Carlos estava deixando o hospital. Quando ele chegou, eu estava capotada, já não tinha visto mais nada. E foi tirar a dor com as mãos. Então, eu acho que... Eu não sei que injeção que foi, que analgésico que foi, mas eu acho que ele deve fazer o mesmo efeito de uma peridural, né? Quando o pessoal toma peridural, até quando você pede para tomar peridural durante o próprio trabalho de parto. Enfim, dia seguinte, terça-feira, o dia da indução. Eu continuei lá tendo as contrações, elas examinando, e as contrações, e vai, e vem, e caminha no hospital, e vai almoçar, e faz isso, faz aquilo, e nada da bolsa estourar. Nada de nada acontecer. Aí eu chequei, elas vieram perguntar como é que eu queria o parto. A gente foi conversando, tal, eu falei que eu queria na banheira, e a banheira estava disponível. Nesse hospital que eu tive o Gabriel, tem 2 banheiras, e as 2 banheiras estavam disponíveis, então eu falei que eu queria ir na banheira. Não tem nada de música, não preparei, quer dizer, no começo da gravidez, quando você assiste o vídeo, eu até fiz uma playlist, mas ficou. Nem lembro da playlist, nem levei nada. Eu só queria ir na banheira mesmo. As contrações já super intensas, já o espaçamento entre elas estava menor, elas já estavam se organizando mais igualmente. Já no final da tarde, uma das midwives falou pra mim se eu queria, porque a bolsa não tinha estourado, e se eu queria estourar a bolsa antes de tomar ocitocina, porque a ocitocina ia agilizar o trabalho de parto, ia fazer com que acontecesse naturalmente.
Aí eu falei, sim, vamos estourar a bolsa então, porque no meu pensar era, assim, o processo do parto mais natural possível, sem muita intervenção. Então ela me tira uma agulha desse tamanho, de plástico, falando que ia estourar a minha bolsa. Eu fiquei apavorada, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Ela, não, fica tranquila, é só a pontinha mesmo que vai estourar. Dadadã. Eu fiquei apavorada, mas enfim. Ela estourou a bolsa e aí o meu plano era, assim que a bolsa estoura, né, e tudo se controla, era, enfim, num dos intervalos das contrações, ir pra banheira. Tanto é que meu biquíni tava lá perto, tava do lado, mas eu não tive tempo de trocar. E aí ela estourou a bolsa, eu comecei a sentir aquela água escorrer, que não parava mais, acho que foi tipo uns 20 minutos para a água do intervalo, depois que estourou a bolsa, para o Gabriel começar a nascer. E aí começou, depois de uns 20 minutos, eu acredito, eu comecei a ter uma dor muito forte, muito forte. E era uma dor meio esquisita, né? Uma dor de barriga, de fazer cocô. E, enfim, e eu falei aí ela falou, quando ela estourou a bolsa, ela falou, eu estouro a bolsa e aí eu tento dilatar um pouco mais, de 1 a 2 centímetros eu acho que eu consigo dilatar. E aí eu falei, beleza, então, vambora. E aí ela estourou, conseguiu dilatar de 2 e de quase 3, ela conseguiu para 4. E aí a gente tinha que esperar, enfim, né, o resto se dilatar. E aí foi isso. Então, 20 minutos depois da bolsa estourada, eu comecei a sentir essa dor imensa, e achando que, né, enfim, alguma coisa ia acontecer ali. Eu falei pra ela, oi, alguma coisa vai acontecer, né? Ou eu vou fazer cocô, ou essa criança tá nascendo. E aí ela checou e ela falou, vamos preparar tudo porque o bebê tá coroando. E aí eu pensei assim, a única coisa que veio na minha cabeça é, tipo, meu, é agora, né? O F, né? Fi! Tipo, vai acontecer agora. E aí ela já pegou o gás, porque eu falei que eu queria com o gás, eu não tomei peridural, eu não quis tomar peridural. E por uma série de razões, para o parto ser o mais natural possível, era o melhor para o bebê, enfim. E aí eu comecei a usar o gás, que dá um barato na gente. E aí o gás me ajudou realmente com as contrações, mas o que mais ajudou foi uma das midwives que estava do meu lado, que era uma menina super novinha, sei lá, 20 e tantos anos, mas ela foi incrível, ela foi me guiando, porque tem hora que você não aguenta de dor, tem hora que você berra de dor, e ela sempre me chamava a razão e falava para eu não berrar, porque isso atrapalhava o processo, ia como é que fala? Ia me, ia me desconcentrar, né, porque tem um trabalho de respiração e você tá usando o gás, então você só usa o gás quando você tá tendo as contrações. Quando você não tem as contrações, você tira o gás. Então, ela falou que isso ia atrapalhar a minha concentração também e me chamava a razão e mandava eu respirar. E aí ela falava, faz a força, queixo aqui, né, no peito, para você fazer a força, não berra, não grita. E aí foi indo, né? Enfim, mas eu xinguei Deus imundo, porque, né, é uma dor que, sei lá, não dá pra falar. E eu sei que no meio do trabalho de parto, eu pensava tanta coisa que vinha na cabeça, e eu pensava, pelo amor de Deus, eu devia ter feito cesárea. Essa dor não é de Deus. E enfim, aquele monte de coisa, né? Um monte de revolta do tanto da dor que é. Mas eu acho que foram uns 4 ou 5, como é que fala? Empurrão, né, pro neném nascer, e o Gabriel nasceu. Foi muito rápido, foi muito rápido. Depois que estourou a bolsa, ela dilatou, depois o resto se dilatou sozinha, e ele nasceu. Foi tudo muito rápido. Eu acho que eu poderia dizer que foi, sei lá, esse processo todo de estourar a bolsa até ele nascer, de 30 a 40 minutos. Ele nasceu, ele veio para os meus braços, né, pra gente fazer o skin to skin, o contato da pele. Ele ficou deitado em mim por quase 2 horas. Ah, detalhe, óbvio, não deu tempo de ir pra banheira. Ou seja, né, o plano que eu tinha feito, muita coisa não foi de acordo com o plano.
Então, ele veio para os meus braços, ele ficou deitado no meu peito por quase 2 horas. Então, elas põem a touquinha, porque a gente leva essas coisas, as roupinhas, tudo a gente que leva. Então, elas colocaram uma touquinha nele para ficar aquecido, colocaram uma toalha nele, todo melecado em cima de mim, mas colocaram uma toalha nele, limparam assim, né, grosseiramente assim por cima, tiraram o excesso, colocaram uma toalha e ele ficou lá no meu peito. E aí a placenta, eu queria expelir naturalmente a placenta, mas eu tava tão cansada e tão cheia de dor que foi muito dolorido o trabalho de parto em si, todo o processo, né? Foi muito dolorido, e aí eu não quis. Aí eu pedi, elas perguntaram se eu queria realmente expelir naturalmente ou se eu preferia tomar ocitocina para expelir. E eu falei, pode me dar ocitocina, que eu quero acabar logo com isso, eu quero, tipo, descansar, sabe? Aí elas deram ocitocina, sei lá, 5 minutos, foi embora a placenta. Aí esperou ainda um tempo, eu queria esperar o cordão parar de pulsar também no tempo dele, mas aí também o cansaço era muito grande, e aí ela ainda ficou um pouquinho, ele ficou ainda um pouquinho com o cordão, né, recebendo os fluidos lá. Ficou, acho que, sei lá, uns 10, 15 minutos, enquanto elas terminavam de limpar, de arrumar as coisas lá embaixo. E aí o Carlos que cortou o cordão. Elas chamaram ele para cortar o cordão. Gabi ficou aqui quase 2 horas, quietinho, quietinho, todo enrugado, todo inchado, todo roxo. O bebê, tadinho, ele nasceu meu filho, mas ele nasceu muito feio, muito cara de joelho enrugado. Aí ele ficou sem chorar, depois de 1h30, quase 2 horas, ele começou a chorar, começou a procurar o peito, e aí ele pegou o peito também, graças a Deus, super rápido, super fácil, não teve dificuldade, e aí ele mamou. Então, enfim, e aí foi isso, assim, o parto. Foi muito legal, uma experiência muito, muito sofrida. Mas depois que ele nasceu, que ele foi todo esse processo e tal, limpou, ele ficou lá comigo, deitadinho, ele mamou. Depois que ele mamou, ele ainda ficou um tempo no meu colo, ficou lá, dormiu. Ele nasceu, era às 7h23 da noite, então elas ficaram lá até 8, porque aí virava o turno às 8, e aí vieram outras 2 enfermeiras, outras 2 midwives para terminar enfim, de limpar ele, de pesar, dessas coisas. E eu sei que ele ficou ainda das 7h23 até as 8 não, até 9h30, 10 horas, alguma coisa assim, comigo mesmo. E aí só depois disso é que veio a midwife para poder terminar de limpar ele. Eles não dão banho aqui quando o bebê nasce, quando o bebê tá no hospital. Tem lugares, tem pessoas que eles ficam até 1 semana sem dar banho no bebê, para o bebê ficar protegido por aquela capa enfim, de coisa, né, da placenta lá de dentro. Então, mas no hospital ele não tomou banho, ele foi tomar banho, acho que 2 dias depois, mas eu já conto por quê. Então, no hospital eles não dão banho, aí ele nasceu na terça-feira à noite, depois, quase 10 da noite, elas vieram, terminaram de limpar ele, né, de tirar tudo, né, as coisinhas que precisava limpar, e pesar, fazer tudo isso, e aí foram assim, acho que foi quase 3 horas que o Gabriel ficou comigo mesmo, nos meus braços. Aí quando veio a enfermeira lá para pesar ele, limpou, pesou, aí a minha mãe que trocou ele, não é nem a enfermeira que troca, minha mãe que trocou ele. Tudo isso eu fui me recompor, fui no banheiro, né, fui levantar, fui me esticar. O gás ainda me deixou meio grogue, acho que até uns 2, 3 dias depois, mas no dia eu tava ainda meio zonza, precisei de ajuda para poder ir andar até o banheiro, porque eu tava com muita tontura. Mas estava me sentindo bem, não tinha dor nem nada, só um desconforto. Não senti nem assim aquele que muita gente fala que você sente, né? Quando o bebê nasce, que você tira aquele peso da tua barriga, que você já sente meio esquisito. Eu não senti nada esquisito. Eu senti só um desconforto porque, enfim, eu tinha acabado de sair de um parto. Mas assim, desconforto de peso, de coisas aqui dentro, não. Depois de uns dias que você sente, né, os órgãos voltando no lugar, então é meio esquisito, mas
não é nada assim, sabe? Que, assim, demais, que você vai sentir alguma coisa mesmo, ruim, dor, essas coisas. Eu não tive nada disso. Aí depois eu voltei pro quarto, já veio uma refeição. E a gente ainda ficou lá um tempo, meus pais acabaram vindo embora, era meia-noite e pouco, eu fiquei, o Carlos dormiu no hospital comigo. O Carlos, aqui você pode ter um parceiro de parto, né, o tempo todo, ele ficou do meu lado o tempo todo, não ficou paramentado da cabeça aos pés, como de touca, disso, de luva, nananã. Não, ele tava com roupa normal dele, tinha trocado, né, ele tava com uma roupa limpa, mas assim, com roupa normal dele, e do meu lado o tempo todo. E as midwives estavam paramentadas lá, né, com roupa de hospital. Na terça-feira à noite, o Gabriel dormiu do meu lado o tempo todo, então na cama hospitalar, do lado da cama eles deixam um bercinho, e aí ele ficou do meu lado o tempo todo, e aí ele chorava, eu pegava, enfim, aí já era eu e o pai da criança, né, eu e o Carlos cuidando dele. Hora ou outra vinha alguém, entrava, perguntava se estava tudo bem, depois no dia seguinte vinha a fisioterapeuta, vinha outra enfermeira para checar não sei o quê, e checou o olho, checou se ele estava ouvindo, checou a língua, enfim, checou ele inteiro o tempo todo. Eu tive alta na quarta-feira, só no final da tarde eu já não aguentava mais ficar no hospital, já queria vir embora para casa, mas o hospital estava cheio, estava tendo muita alta, muita admissão, então o meu atrasou. Normalmente aqui você não fica muito tempo no hospital, se o seu parto foi tudo bem, se você tá bem, o bebê tá bem, você já tá de alta para vir para casa. Então, geralmente, quem tem o filho, vamos supor, de manhã até o final da tarde, é muito provável que eles te deem alta para você ir para casa. No meu caso, eu tive bebê à noite, e então eu passei essa noite no hospital, e no dia seguinte eu fui embora só à noite por conta de processo burocrático mesmo. Mas eu também já não aguentava mais ficar no hospital, tava louca pra vir pra casa. Balanço do parto, hoje, eu digo, 2 semanas depois do parto eu já tava ok, mas assim, nos primeiros dias, nos primeiros 4, 5 dias, era uma coisa assim que eu falava, ai, não indico pra ninguém parto normal, pelo amor de Deus, dói demais ai, não é de Deus essa dor. Mas aí essa dor passa, aquele susto, né, o impacto passa, e aí você vê que, enfim, você sai andando no mesmo dia, você não tem dor, você, sabe, se estica, porque a cesárea, o que dizem é que com o corte você anda muito arcada, por conta da dor você não consegue esticar, tem medo, enfim, e você tem que andar esticada. Então, parto normal é normal, você sai andando, você faz as coisas, lógico, né, com a sua devida proporção, porque você acabou de fazer um parto, mas não tem muitas restrições. É mais saudável para o bebê, a passagem dele pelo canal vaginal já faz ele adquirir uma série de anticorpos, então é só benefício o parto normal, para ser sincera, né? Se você for avaliar racionalmente, parto normal só tem benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, principalmente para o bebê. Então, e realmente, 1 semana depois eu já tava, olha, eu acho que eu faria outro parto normal, sabe? 2 semanas depois também, depois passam meses, hoje, quase 2 anos depois, eu iria por um parto normal tranquilamente, passaria pela dor tranquilamente, eu já sei mais ou menos como é que funciona, não que vá acontecer exatamente do mesmo jeito, mas você já sabe mais ou menos como é que funciona, e é uma dor que, é a mais pura verdade, todo mundo fala que você esquece, e você esquece realmente. 1 semana depois você já não sabe mais, assim, não consegue, sabe, lembrar da dor, você esquece, só sabe que dói, mas esquece. A única coisa que eu fiz, que não estava no plano, foi estourar a bolsa e tomar ocitocina para expelir a placenta. De resto, foi tudo como a gente tinha planejado. E a banheira, que não aconteceu. Então, de resto, foi tudo como a gente tinha planejado. Foi um parto normal,
sem anestesia. Ele nasceu, ele veio para os meus braços, ficou comigo um tempão, ele não chorou, ele ficou quietinho. Depois de 1h30 que ele foi começar a chorar, mamou, pegou o peito, dormiu, enfim. Foi um parto bem quase o que eu tinha planejado. Mas é isso, né? A maternidade é isso. O que tem me ensinado, que eu ainda aprendo muito, é que a gente não consegue, não dá para você planejar, não dá para você criar N expectativas, não dá, porque não acontece. Muitas vezes não acontece como a gente espera que acontece, e aí a gente se frustra. E aí eu aprendi isso desde de quando eu tava grávida. Aprendi, né, assim, porque eu continuei fazendo planos, eu continuei esperando XYZ e continuei me frustrando e continua acontecendo, meio que inevitável. Hoje em dia eu planejo, mas eu já tenho em mente, pode ser que não dê certo, sabe? Uma coisa meio que defesa. Pode ser que não dê certo. Se não der certo, beleza. Pelo menos eu já sei que eu sabia que podia não dar certo. Sabe aquela coisa, aquele jogo mental? Então, mas é isso. A maternidade para mim, é uma caixinha de surpresa, né? Bom, é isso. Esse foi o relato do meu parto humanizado aqui em Londres. E pro próximo filho, eu acho que a gente vai ter mais um bebê em algum momento da vida. Pro próximo, eu queria contratar uma doula e fazer um trabalho mais focado, né? Me preparar mais ainda para ter um bebê. E, se possível, eu queria ter essa experiência do parto na água. Então, espero que tenha gostado do meu vídeo, espero que tenha ajudado aí você que está pesquisando sobre partos, espero que tenha te ajudado em alguma coisa, né? Mais informação, é sempre legal a gente ter um monte de informação e ouvir vários relatos, porque o meu pode ter sido um parto super doloroso, mas o da fulaninha pode ter sido super tranquilo, e a gente não sabe, não tem como você adivinhar, é muito individual, é muito pessoal. Então o seu pode não ser dolorido, ou o seu pode ser mega dolorido, ou o seu, de repente, você tá querendo um parto normal, mas o seu bebê, ou ele não encaixa, ou ele encaixou e ele desvirou e você precisa de uma cesárea. Então não tem muito o que esperar, né? O que planejar, assim. A gente planeja, mas assim, sempre com aquela porcentagem, mesmo que mínima, de poder ser de um outro jeito. Então, espero que esse vídeo tenha trazido informação nova, ou mesmo matado alguma curiosidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais!